pessoal, tudo bem? Meu nome é Arthur Rodrigues e eu sou estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Hoje eu estou aqui com meus amigos Gabriel Ferreira, o Igor Zago e também o Vitor Pereira. A gente vai falar um pouco mais para vocês sobre os padrões de projeto em desenvolvimento de software. Sabendo que os padrões de projeto são divididos em 3 categorias, a gente acabou escolhendo uma para cada, sendo eles o Bridge para o estrutural, o Observer para o comportamental e também o Builder para o criacional. Por que a gente acabou escolhendo cada um deles? Escolhemos o Builder porque ele permite a criação de diferentes objetos complexos, utilizando o mesmo código de construção, evitando gigantescos construtores. O Observer, ele resolve um problema de gastar tempo de processamento, em verificações de atualizações, e aí a gente acabou gostando dele e nos interessando. Então a gente vai acabar explicando um pouco mais sobre ele logo em seguida. O Bridge, o Bridge ele busca resolver o problema muito comum de haver necessidade de um forte acoplamento por herança. Agora eu vou passar para o meu amigo Gabriel, que vai contar um pouco mais para vocês sobre o Bridge. Eu sou o Gabriel, tenho 20 anos, faço ciência de formação e entrei em 2018 no curso. O Bridge é o padrão de projeto estrutural que separa a abstração da implementação. Esse padrão ele resolve o problema de haver muitas subclasses no programa, substituindo a herança por composição. A estrutura é dividida em abstração, que fornece a lógica de alto nível, implementação, que declara a interface comum para todas as implementações, implementações concretas, que implementam todos os métodos da interface, e as abstrações refinadas, que fornecem variações da classe de abstração base. Para implementar o padrão, é necessário ver quais operações o cliente precisa e defini-las na classe de abstração base. Criar classes concretas de implementação, que tem que ser garantido que elas derivam da interface. Adicionar um campo de referência para a interface de implementação na classe de abstração. Se necessário, criar as classes de abstração refinada para cada variante, e o código do cliente deve passar um objeto de implementação para o construtor da classe de abstração, para que ela consiga associar um ao outro. A primeira vantagem desse padrão é que ele vai diminuir o número de subclasses no programa, porque ele vai substituir a herança por composição. A segunda vantagem é que você vai ter 2 hierarquias de classes diferentes, uma para implementação, uma para abstração. Isso faz com que você possa variar elas independentemente de si. Outra vantagem é que, usando a herança comum, você vai ter um forte acoplamento entre abstração e implementação. Esse padrão faz com que você evite isso. Agora as desvantagens. A primeira desvantagem é que o Bridge, para você poder implementar ele aumenta muito a complexidade do código. A segunda desvantagem é que quando você chama uma operação que passa pela abstração, passa para a implementação, depois ela é executada, isso dá uma pequena afetada na performance do programa. Nesse exemplo, temos duas figuras, uma utilizando o Bridge e uma sem o Bridge. A figura sem o Bridge você pode notar que existem classes que são muito parecidas entre elas, fazem quase as mesmas coisas, só que são separadas, como a ProduceBus, ProduceBike, AssembleBus, AssembleBike. Para resolver isso, vem o padrão. Ele faz o desacoplamento dessas classes usando composição. Como na figura, no exemplo com o Bridge, você pode ver que esse foi separado em 2 classes abstratas, uma para os veículos, outra para a oficina. E suas derivações são as derivações para a implementação, que são as implementações concretas, e as abstrações refinadas. E agora eu passo para o Igor, que vai falar sobre o Observer. Olá, eu sou o Igor e eu vou falar sobre Observer. Observer é um padrão de projeto capaz de perceber mudanças de estado em determinados objetos. Com ele, conseguimos resolver problemas como o de quando determinado objeto deveria ser capaz de notificar outros objetos sobre uma atualização de seu estado. Utilizando o Observer, conseguimos executar determinada ação evitando o acoplamento. Ele funciona como um gatilho, onde o objeto observado, ao sofrer uma alteração em seu estado, dispara uma notificação para todos os objetos observadores a ele adicionados. Para que isso aconteça, os objetos observadores
devem possuir um método para receber essa notificação e executar determinada ação a partir disso. Exemplos da implementação de Observer podem ser notados no sistema de notificação do YouTube, onde, quando um determinado canal onde você é inscrito posta um vídeo novo, você automaticamente recebe uma notificação. Outro exemplo pode ser também notado no sistema de notificações do WhatsApp, onde em determinado grupo que você foi adicionado, ou seja, você é um observador daquele grupo, se aquele grupo recebe uma nova mensagem, ou seja, seu estado alterado, você recebe uma notificação de que aquele grupo teve seu estado alterado. Uma das vantagens de se usar Observer é que podemos adicioná-los sem modificar o sujeito. Podemos também adicionar e remover observadores a qualquer momento. Outra vantagem é que podemos estabelecer relações entre objetos durante a execução. No entanto, uma das desvantagens de se usar Observer é que, se implementado da forma errada, isso pode causar uma grande lentidão ao sistema. Agora, o Vitor vai falar para vocês sobre o Builder. Bom, Builder é um padrão de projeto que separa a construção de objeto da sua representação, de modo que o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações. Ele geralmente é usado quando o processo de construção de um objeto deve permitir diferentes representações dele mesmo. Bom, a sua estrutura é composta por um elemento builder, que especifica uma interface abstrata para criações de partes do objeto, um concrete builder, que constrói e monta partes do produto, e um director, responsável por construir o objeto utilizando o builder. Mas como isso funciona? Bom, o cliente cria o objeto director e configura com o builder desejado. O builder então trata as solicitações do director e acrescenta as partes ao produto. O Concrete Builder, ele simplesmente constrói o objeto e retorna esse objeto ao cliente. Bom, na implementação, o Builder deve ser bem geral assim para permitir a construção de produtos para todos os tipos de construtores. E a classe Director deve encapsular várias maneiras de construir um produto usando o mesmo objeto construtor. E não deve ser criado classes abstratas para os produtos, já que o cliente sabe quais as subclasses do Builder estão em uso. Dentre as vantagens, já que o código para construção é isolado do código de representação do objeto, é possível alterar essa construção e a representação, sem afetar uns aos outros, e permitir diferentes representações de um mesmo objeto, além de ter um maior encapsulamento do código. Dentre as desvantagens, quando o construtor base é mal elaborado, pode resultar em construções redundantes ou mal aproveitadas, e pode ser pouco útil em situações onde há objetos com poucos parâmetros. E também causa um aumento da complexidade devido à adição de novas classes no projeto. Bom, esse é um exemplo do uso do Builder, que provavelmente é um leitor de textos e conversor. Então aqui, por exemplo, se o leitor quiser um texto em ASCII ou um documento em PDF, o processo para conversão desses textos vai ser sempre o mesmo. Então, independente da variação do conteúdo na construção do objeto, o processo para fazer essa conversão vai ser sempre o mesmo. Bom, pessoal, é isso então. Espero que tenha curtido o vídeo e aprendido um pouco mais sobre o Builder, o Bridge e o Observer. Por aqui a gente fica e é isso. Até a próxima.